Tá ótimo, Capitão Bob. Eu, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite que foi feito para poder participar da live, estar aqui no Asa News. E um assunto bastante polêmico, né, quando a gente fala da relação de consumo, a relação do passageiro com a companhia aérea, quando a gente aborda a questão do contrato de transporte aéreo, que existe, quando se fala em contrato, se fala em vínculo jurídico, e vários dispositivos que norteiam essa questão do contrato do transporte aéreo. Então, quando eu fiz aquele comentário lá no LinkedIn, foi até de um parecer a respeito do alto índice de judicialização no estado de Rondônia, com relação ao número de ações que estava acontecendo, estavam ocorrendo no estado, até mesmo correndo o risco das empresas tirarem as operações de lá. E aquilo me chamou a atenção. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Aqui eu anotei várias coisas que vocês comentaram a respeito de infraestrutura. Nós temos problema de demanda e saturação do sistema, do espaço aéreo, da parte da infraestrutura aeroportuária, né? A falta de organização, isso envolve também não só as empresas, mas também o operador aéreo, né? Aquele que gerencia, que é responsável por todas as operações no aeroporto. Uma coisa que me chamou também a atenção, a prestação de serviço, e isso está no contrato, né? Então, você tem dentro até mesmo no próprio texto constitucional, né, essa relação de consumo, como prevê o Código de Defesa do Consumidor, que hoje é o manto que cobre exatamente toda essa questão, uma parte dela, né, jurídica, com relação a essa judicialização, né? Aí vocês falaram também de metrologia e a arrogância do passageiro hoje, que a gente sabe que é um problema sério, né? Então, quando eu no início falei de contrato, a gente pergunta: pô, será que o passageiro ele tem conhecimento desse contrato? Será que as empresas hoje passam para ele quais são os dispositivos, quais são as responsabilidades que o passageiro tem, direitos e deveres, o que a empresa, nesse contrato, qual é a parte dela? Né? O que cabe à empresa também fazer o atendimento. E a gente sabe que tem uma política operacional da empresa, prevista no próprio Manual Geral de Operações da empresa, que primeiro trata da segurança, esse é o primeiro ponto. E depois se busca o quê? O conforto do passageiro. Então, algumas ocorrências que eu até mesmo assisti com relação à questão do passageiro me chamou a atenção. Não só o alto índice de judicialização, como que ocorreu lá no estado de Rondônia, como também alguns casos, né, que a gente vê de mau tempo, questão de segurar o passageiro muito tempo a bordo, porque precisa a empresa entender que o passageiro entra para um confinamento e o contrato ele envolve exatamente esse cuidado que a empresa tem que ter com o passageiro. Então, ele não pode sofrer dano, não pode ter lesão, não pode haver morte. Isso aonde que está escrito? Então, alguns pontos que eu posso passar para vocês. O Código Civil, a partir do artigo 730 até o 756, que tem como base essa questão da empresa aérea, da responsabilidade da empresa, a responsabilidade também do passageiro. Isso está lá, está escrito. Nós temos o Código Brasileiro de Aeronáutica, no seu artigo 222, que fala a respeito do serviço que é prestado, né? Então, ela tem a obrigação de transportar não só o passageiro, mas bagagem, carga, tudo que está estabelecido dentro desse contexto. Nós temos o artigo 256 também do Código Brasileiro de Aeronáutica, que fala sobre a obrigação que o transportador tem na questão da responsabilidade que ela tem por ser uma responsabilidade civil objetiva com relação a reparar o dano. Né? E o Código, a Convenção Internacional de Varsóvia, de 29, lá no seu capítulo 3º, se não me falha a memória, no artigo 17, que fala que o passageiro, né, que a obrigação e a responsabilidade do transportador aéreo com relação
ao cuidado que a empresa tem que ter com o passageiro. A empresa tem sua obrigação, como o passageiro também tem seus deveres e tem deveres e obrigações dentro desse contrato. Mas aonde que está isso? Lá na portaria 676 da ANAC, a GC5, que trata a respeito, no artigo 61, dos deveres e direitos dos passageiros. Né? Então, a gente sempre... Aliás, Elton, quem que lê, né? Porque antigamente, você lembra, a passagem, você tinha passagem aérea, você recebia, era um livreto, e você tinha tudo lá, né? Agora, quem que compra? Quem que lê? Porque você vai lá, quero essa passagem e tal, e quem que vai ler isso? Né? Quem que lê quando instala algum aplicativo no celular, aquele li e concordo? Não, hoje li e concordo. Vai lá, marca o X. Esse contrato, um dia me perguntaram... Se você demorar muito, ainda perde aquela oferta. É bem isso. Não, e o pior, né? Ali concordo, depois que ele vai reclamar, não, mas não era isso que eu pensava, né? Que eu queria. E aí depois, aí para reclamar, mas eu estou falando uma coisa importante, mas vale lembrar que as pessoas não leem. Quer ver? Uma coisa que ninguém, né? O passageiro, muito passageiro nem dá atenção, produtos perigosos que não podem embarcar, né? Tá lá no aplicativo. Olha, esses produtos você não pode levar. Chega lá no check-in, tá lá com aquela coisa. E na realidade é o seguinte: o passageiro ele precisa entender que, aliás, as empresas, né, precisam entender que dentro desse contrato está se cuidando da vida do passageiro, né? Então, assim, foi aquilo até que eu comentei lá em Porto Alegre. Falei da questão do mau tempo. Mas não derruba, mas se ele sofrer uma lesão ou se ele vier a falecer a bordo, porque pode acontecer, né? Quem é que vai responder isso aí? Além da empresa, o comandante. Entendeu? Então, quando se fala em turbulência, a gente voou muito tempo, né? A gente sabe do planejamento, daquilo que eu comentei lá, não só o planejamento, mas até você citou a questão do airmanship, que o cara tem que haver esse gerenciamento, esse cuidado. Então, quando eu estou focado lá na frente, eu tenho que lembrar que tem 200 lá atrás que eu preciso cuidar deles. Então, eu não posso tirar o ar-condicionado, eu tenho que cuidar desse passageiro, porque você não sabe como esse passageiro entra a bordo, né? Eu já tive em encontros aí na ANAC, onde teve um representante da Polícia Federal, que o problema não está só no passageiro indisciplinado. Tem passageiro que é traficante e está a bordo, está sentado do seu lado. E a Polícia Federal está monitorando isso. E eu só queria também fechar, Bob, né, nessa questão aí do passageiro e empresa aérea, né? Quando até mesmo você falou, eu sou a favor do passageiro. Não, nós precisamos ter esse equilíbrio quais são aí os caminhos que podem ir dentro desse parecer, na parte conclusiva, eu abordei alguns aspectos, né, que é imprescindível para a empresa. Uma transparência. Né? Eu sei que tudo que a gente está falando aqui, num cenário que eu também vivi quando eu estava voando, sei que não é fácil. Mas a gente precisa ter o controle. Primeiro, é imprescindível que a gente tenha transparência naquilo que a gente está falando. Se o voo não vai sair por regulamentação, por mau tempo, pane na aeronave, a pane vai demorar. Não deixa o passageiro mais do que 30 minutos a bordo, confinado, porque vai dar problema. Tá? Outro ponto, comunicação ativa, efetiva. Essa comunicação, isso não só do staff da empresa, como também da tripulação. E a empresa precisa passar essa comunicação correta para o comandante. Olha, quanto tempo que eu tenho aqui para poder ficar e manter eles aqui a bordo? Né? A questão da cadeira de rodas que você falou, ou para no área remota, tem passageiros que é cadeirante e é conexão internacional. Né? Aí o pessoal fala, poxa, mas é um absurdo hoje o índice de ações que
que está tramitando hoje na Justiça, né? Como foi o caso lá de Rondônia, de janeiro de 2022 a julho de 23, tem uma empresa aí que teve mais de 15 mil ações. Agora, precisa entender o que está acontecendo, onde está o problema. Será por parte do colaborador que não está tratando de forma correta, ou se ele tem conhecimento da parte jurídica, daquilo que envolve o contrato, né? Todos os dispositivos que eu falei, tem outros que a gente pode citar aqui, e que dão embasamento, dão fundamentação com relação a isso, e o passageiro vai buscar. Uma delas é o princípio do acesso à parte da jurisdição, que é o princípio da inafastabilidade, que eu citei lá também no artigo, que está no artigo 5º, no inciso 35 da Constituição Federal. É direito do passageiro, ele pode buscar. Não adianta a empresa achar que hoje, não, mas é um absurdo, ele vai lá, vai buscar. Eu só acho que os absurdos, eu sou contra. Se me permite só uma parte, ninguém é contra... Só fechar aqui, Pamplona. Ninguém é contra o cara buscar o direito dele. O que a gente é contra é os absurdos. Só isso. Sim, é isso que eu ia falar agora. Então o cara fala assim, não entrou a batata frita. Aí o cara vai perder o tempo dele na justiça para falar da batata frita. Sabe? Aí ele vai falar porque não teve o lanche, que é uma gentileza, uma cortesia da empresa. Isso o passageiro também precisa entender. Então, é a balança, são os dois lados. Agora, atraso, cancelamento, overbook, estrago de mala, isso tudo, resolução 400 da ANAC, que trata também da questão do tempo, 1 hora, 2 horas, 4 horas, o que a empresa tem que fazer. Né? Hoje, por exemplo, com mau tempo, passou de 4 horas, assistência material para o passageiro, infelizmente. Ela tem que atender. Por quê? Porque o contrato está vigente.